Shalom mais uma vez, que o Eterno vos abençoe, meus queridos irmãos, Boker Tov, que o Eterno traga grandes bênçãos para todos vós nessa semana. Meu nome é Moré Fábio Pires e você está no canal Fábio Pires aqui no YouTube. Mais uma vez o Eterno nos dá a possibilidade de vivenciarmos um dia, mais uma manhã, bendito seja Ele que nos fez acordar nesse dia, para a sua honra, para o seu poder, para a sua kavod. Nós estamos hoje na mensagem número 96, de 12/1, do podcast Canal Fábio Pires, e o nosso tema é o livro de Shemot, mais conhecido como Êxodo, parte 2, e a sua importância no novo ciclo das Parashiot, da leitura da Torá. Você pode nos encontrar nas redes sociais, estamos no Instagram, em @fabio73book, @CEETDerzahav, a nossa página @relacionamentos da Torá, e a nossa mais nova página remodelada, Lições de Vida CETDZ. No Instagram você pode também nos encontrar na Livraria Kedushá, onde lá você tem obras muito importantes que podem abençoar a tua vida. Nós estamos também no Twitter, com mensagens diárias de reflexão. Se você quiser nos enviar um e-mail para mensagens com perguntas, ou se você quiser algum esclarecimento, você pode nos escrever para fabio73b@gmail.com. Caso você deseje participar dos nossos grupos no WhatsApp, nós vamos falar sobre isso agora também, e no Telegram, também você pode enviar um e-mail para nós em fabio73b@gmail.com. Bem, até o dia 30, data máxima, nós vamos permanecer no WhatsApp, depois nós vamos nos retirar dessa rede social por não aceitarmos as arbitrariedades desse sistema de mensagens. Então nós vamos passar todas as nossas atividades para o grupo de Telegram. Nessa semana já estão sendo feitos. Nós já temos um grupo de Telegram lá, que é o grupo Estudos Origens Hebraicas, e nós vamos formar o grupo Estudos Origens Hebraicas 1, que é mais voltado para os iniciantes na Teshuvá, e a nossa ideia é sempre ajudar aqueles que estão iniciando a Teshuvá. O grupo Estudos do Judaísmo também será passado para o Telegram. Portanto, o grupo da Livraria Kedushá também no WhatsApp será passado para o grupo do Telegram. E outros grupos menores que nós temos, grupo Suporte Geral, também todos eles serão passados para aquela plataforma. Obrigado aqui, meus queridos irmãos, pelas mensagens também de apoio, pelas mensagens que nós temos recebido. Aqui nós temos dedicação, isso é muito importante, foi colocado aqui, eu agradeço muito. Ontem nós agradecemos aos irmãos que falam de algumas partes do mundo, né, da Angola, de Moçambique também, nós recebemos e-mail, irmãos que falam da Inglaterra, fora vários estados do país. Creio também que nós temos pessoas nos Estados Unidos e temos irmãos na Dinamarca. Que maravilha! Eu não falo dinamarquês, eu falo alemão, mas não falo dinamarquês, nunca. Eu sei que o dinamarquês tem a ver muito parecido com o finlandês, com o sueco, não é? Que também é parecido com o holandês. Da Holanda para cima, ainda que a Holanda não seja considerada um país nórdico, mas Suécia, Finlândia e Dinamarca são países nórdicos e tem uma semelhança, não é? Nas línguas. Que interessante. Muito obrigado aos irmãos também que estão nos acompanhando da Dinamarca. Obrigado aos irmãos também aqui no Brasil, que sempre acompanham o nosso trabalho, e uma shalom especial a todos vós. Portanto, começando hoje o nosso trabalho, efetivamente, os irmãos podem deixar mensagens, a gente vai mostrando na tela, dentro desse podcast, que é o formato de um programa de rádio. Então você pode nos acompanhar desde o dia 13/7, ainda estamos nessa plataforma. Nós ainda estamos no YouTube, vamos permanecer por um tempo aqui no YouTube, tá?
bem que nós já temos um projeto para desenvolver em outra plataforma que nós não vamos falar agora, nós vamos falar depois. E o que nós temos visto são atitudes de censura nas redes sociais, o que as pessoas comentam, né, que essas atividades estão aumentando drasticamente. Isso é uma vergonha, por sinal, e nós sabemos que isso tudo vai objetivar até o governo do anti-Mashiach, do chamado anticristo. É uma pena, né? É uma pena que isso tudo esteja acontecendo, mas em contrapartida são as revelações das profecias dos livros de Daniel, Ezequiel, em Matetiahu e também no livro de Apocalipse. Então, para aqueles que acreditam, Baruch Hashem, estamos aguardando o retorno de Mashiach. Para aqueles que não acreditam, eu sugeriria que fizessem uma profunda reflexão, buscassem do Eterno. Como muitas pessoas têm um coração duro demais e não buscam ao Eterno, porque acham que podem fazer tudo por si só, acham que podem expiar os seus pecados através do seu próprio sangue, que é isso que fica denotado quando a pessoa rejeita a Mashiach, quando congregações em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, anunciam que estão, né, deixando o testemunho de Mashiach, eles estão fazendo isso. Estão querendo dizer, o meu sangue é suficiente para fazer expiação dos meus pecados. A realidade é essa, tá, irmãos? Quando as pessoas fazem isso, em arrogância, em prepotência, falta da presença da Rua HaKodesh, quando eles fazem essa situação. Essa é a minha visão, e tenho toda a liberdade aqui no meu canal para falar sobre isso. Pelo menos aqui eu tenho essa liberdade. É uma crítica, sim, àqueles que rejeitam o Mashiach, porque o Mashiach rejeitará a vós. Esse é o grande problema. No caso dos judeus, nossos judeus, irmãos judeus normativos, né, sejam eles de quaisquer linhas, eles vão fazer esse reconhecimento e profeticamente isso vai acontecer. E muitos já estão acordando para as revelações do testemunho de Mashiach. Isso na verdade, é incontestável, mas muitos ficam quietinhos para não causar problemas nas suas sinagogas, nas suas congregações. Muito obrigado aos irmãos que estão também chegando agora. Baruch Hashem, a todos os irmãos assim, manifestando, não é? Muito bom isso. Baruch Hashem, meus queridos, Baruch Hashem, muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Aqui nós estamos louvando e exaltando ao Eterno. Eu sou apenas um instrumento daquilo que o Eterno tem nos utilizado, como vários outros irmãos também têm trabalhado de maneira brilhante, tá? Dentro dessa rede social, levando a palavra do Eterno. Aqui nós não fazemos seguidores, eu não faço seguidores para o Moré Fábio Pires, isso não é do meu feitio. Nós fazemos seguidores para o Mashiach. Você, eu, todos nós temos que seguir Mashiach. Esta é a parte mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado, porque pessoas dentro da Teshuvá, irmãos que espalham conhecimento, inclusive que também fazem parte da restauração, são tidos como ao concurso, como pessoas infalíveis. O fulano de tal falou isso, é assim. Porque o fulano de tal disse isso. E não pode ser assim, tá, irmãos? As pessoas podem ser refutadas e contestadas também de acordo com... Eu posso ser refutado e contestado com as escrituras. Né? Se eu falar aqui não estiver alinhado de acordo com as escrituras, serei eu, na verdade, uma pessoa que está infringindo a palavra do Eterno. Então, muito obrigado mais uma vez, e vamos então adentrar no nosso tema, na parte 2. Nessa parte 2, falando sobre o livro de Shemot, o livro de Êxodo, você tem que acompanhar a parte 1, que foi dada ontem, na mensagem número 95. Nós estamos tratando do tema das parashiot. Então, nós falamos ontem o que é uma parashá, falamos o que qual o propósito da parashá, que isso não é uma invenção rabínica atual, e muitas pessoas não fazem leitura de parashá no Shabat por puro preconceito, e são pessoas que inclusive estão na Teshuvá. Eu acho isso um erro, um equívoco, mas essas pessoas têm as suas liberdades para inclusive tratar de outros assuntos, mas a parashá, isto é, o estudo da Torá, ele precisa ser feito no Shabat. Foi assim que foi colocado quando Israel voltou de Babel.
tá, meus queridos? Então isso foi colocado por homens do Eterno, homens como Neemias, Esra. Isso é fundamental. A Torá voltou a ser lida e aí se estabeleceu, na verdade, esta leitura, estabeleceu a separação que acontece até hoje, simples, natural, tá? Então nós pediríamos que as pessoas pensassem um pouquinho, refletissem um pouquinho, irmãos. Aqui ninguém é contra o judaísmo, aqui ninguém é contra rabinos, tá? Nós sabemos que eles estão, por causa de Yeshua, que eles estão cegos, mas eles vão ver, eles vão abrir os seus olhos, né? E outro também discurso que é muito equivocado, que é colocado, é que os rabinos fazem parte da nova ordem mundial. Sim, há rabinos que têm esse discurso, claro que sim, isso é inegável, né? Rabinos fazem parte das sociedades secretas. Há muitos rabinos, só que não são todos, e generalizar seria um erro, e eu vejo as pessoas generalizando, supostamente pessoas letradas e conscientes espiritualmente, fazendo uma generalização, né? E toda generalização, ela é estúpida, ela é nociva, nós não podemos generalizar, como se nós disséssemos também que o cristianismo, todos os pastores fazem parte de sociedades secretas. Isso também seria uma generalização, um erro, se nós também considerássemos assim. Isso não é verdade, né? Então, há pessoas conscientes dentro do cristianismo, do protestantismo, pessoas do eterno, claro que sim, e há uma série delas, um monte de pessoas, e que inclusive não vão se vender aos temas da nova ordem mundial, né? Como não estão se vendendo, porque são pessoas conscientes. Há outros que não, que querem reinterpretar a Bíblia, né, que são flexíveis demais, que falam somente da teologia da prosperidade, dinheiro. Esses vão todos responder perante o Altíssimo. Então, é esse o ponto que nós queremos colocar. Falamos então da Parashá Shemot e falamos da Parashá Vairá. Nós vamos continuar agora falando da Parashá Bo, que é a terceira Parashá. Na verdade, essa Parashá Bo, vai de Shemot capítulo 10 até o capítulo 13, verso 16. Então, o que é a Parashá Bo? Nessa Parashá, Moshe e Aharon são enviados ao faraó para libertar os israelitas do Egito. A oitava e a nona praga são enviadas. Porém, faraó recusa-se a permitir que o povo de Israel parta. O Eterno envia a última praga sobre o Egito, o qual consiste em um anjo destruidor que extermina os primogênitos dos egípcios, mas poupa os filhos de Israel. O Eterno faz um pacto com o povo de Israel de celebrar este salvamento perpetuamente através da instituição de Pessah, que significa passagem, e da mitzvah do mandamento de Pidyon Haben. Muito, muito interessante. Tá? Nós vamos explicar o que é o Pidyon Haben, que é feito lá com um jumentinho, né? Uma cerimônia muito interessante, que acontece até hoje em Israel. Tá? Então, a principal característica, oitava e nona praga são enviadas. E o que nós temos, que vai culminar nessa Parashá, que vamos colocar assim, que está abaixo, na verdade, da celebração de Pessah, é a última praga, a 10ª, né, com a morte dos primogênitos do Egito. É um fato muitíssimo triste, mas o Eterno age na sua correção. Então, o faraó não mandou matar as crianças, então o Eterno, e só ele cabe a vingança, só ele cabe a correção, fez com que os primogênitos do Egito, assim como o faraó tinha mandado matar os primogênitos dos israelitas, fossem mortos. Depois disso vai culminar dentro da Parashá Bo, com a celebração de Pessah, que em breve virá agora no mês de março. A Parashá seguinte é a Parashá Beshalar. Então a Parashá Beshalar vem em Êxodo, capítulo 13, verso 17, até o capítulo 17, verso 16. Olha como é importante nós estudarmos cada Parashá. Dentro da Parashá Beshalar, o povo israelita é liberto da escravidão egípcia e guiada por Moshe em direção à terra prometida. O faraó segue no encalço do povo, porém perece afogado no Mar Vermelho.
que havia sido aberta para a passagem do povo de Israel, que é guiado por uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia. Porém, o povo passa a murmurar contra Moshe devido às vicissitudes do caminho, mesmo com a realização de sinais e prodígios pelas mãos de Moshe. Entre esses sinais prodigiosos está a retirada de água de uma pedra de um maná que caía do céu. A Parashá encerra com o combate entre os filhos de Israel e o povo de Amaleque. Existem outros estudos que dizem que Faraó não morreu, que ele voltou, na verdade, foi praticamente o único a voltar para o Egito para testemunhar o poder do Eterno. E de que tempos depois ele seria o governante da cidade de Nínive, a qual Jonas foi realizar a sua pregação para o arrependimento daquelas pessoas. De que ele, se lembrando de tudo aquilo que ele passou, ele concordou e pediu para que as pessoas vestissem panos de saco e fizessem um arrependimento. Não sabemos se essa história é real, é verídica, mas nós temos aí, segundo os estudos rabínicos, algumas evidências para isso. Vamos para a próxima Parashá. Parashá Itro, que está marcada em Êxodo 18 até o 20, verso 23. Parashá Itro, que no português seria Parashá Jetro, né? Que é, na verdade, o sogro de Moshe. Então ele chega ao acampamento, lembrando que o povo de Israel já está no deserto, o povo de Israel já passou pelas pragas, o Mar Vermelho foi aberto, o Yam Suf foi aberto, e ele chega ao acampamento dos israelitas para se juntar ao povo de Israel e aconselha Moshe a abandonar o método de ser o único juiz do povo. Fazendo o quê? Dividindo a sua autoridade com outros juízes subordinados. O povo israelita chega ao Monte Sinai, aos pés do qual acampam de acordo com as ordens do Eterno. Moshe sobe o monte sozinho para receber os mandamentos de Adonai, onde ele fica lá 40 dias. Itro faz a sua circuncisão, também nele mesmo, sem anestesia, sem nada daquilo que nós temos hoje, né, um herói, na verdade. O Eterno certamente deu capacidade a ele, e ele já tinha, né? Ele já tinha esse chamado do Eterno, né, irmãos? Então a gente sabe que dentro desse conceito, ele se mostrou humilde, fez a circuncisão, se voltou para o Elohim de Israel, após saber tudo aquilo que tinha acontecido, e mudou completamente a sua vida. Após a Parashá Itro, nós vamos para a Parashá Mishpatim. Parashá Mishpatim, que está localizada em Êxodo capítulo 21 até Êxodo 24, verso 18. A Parashá Mishpatim, ela lida com mandamentos de caráter civil, incluindo as leis referentes à escravidão, penas de crimes e festividades atuais. Então a Parashá Mishpatim narra os temas da Torá em si, né, em alguns dos pontos referentes à obediência da Torá. Então, são leis específicas. Para aqueles que não sabem, a maior parte do código criminal brasileiro dos outros países foi feita baseada na Torá. Muitos temas da Torá, né? O cânon romano, por exemplo, o cânon atual foi feito baseado em muitas teses e muitos temas, aliás, da Torá. Tá? Então nós temos que levar isso em consideração também, de que a Torá ela influenciou as leis civis do mundo ocidental e também leis civis do mundo oriental. Isso também tem que ser muito levado em consideração. Os países árabes, os mais radicais, os mais ferrenhos, também têm essa parte. Infelizmente, muitos países têm ainda o apedrejamento, né, que não seria mais válido nos dias de hoje, né, então, mas eles colocam sim, eles têm essa parte.
Bom, enfim, são temas muito complicados, não vamos entrar nos detalhes dos temas, vamos aqui explicando as parashiot, tá? Para que a gente possa deixar isso muito bem alinhado. Vamos para a Parashá Terumá, ou Trumá. Dentro da Parashá Terumá, nós estamos lá em Êxodo, capítulo 25, até o 27, verso 19. O que é a Parashá Terumá? Essa Parashá inicia a descrição dos detalhes da construção do Mishkan móvel, que servirá como centro de culto do povo israelita. Descreve as medidas materiais utilizadas no processo de construção e os diversos utensílios do tabernáculo, como as tábuas dos 10 mandamentos, do Shulchan, que é a mesa sagrada sobre a qual devem permanecer os Lechem Hapanim, que são os pães da proposição, e a menorá. Detalhes da construção do tabernáculo portátil, muito importante isso para o povo de Israel, muito importante no sentido do trabalho das coisas do Eterno, para que pudesse isso vir a ser uma realidade. Então, o tabernáculo, ele é construído no deserto, é fundamental, porque o Eterno mesmo mandou que ele fosse construído com os propósitos de expiação dos pecados da nação de Israel, e depois esse próprio tabernáculo lhe daria origem ao Beit HaMikdash, né? O Beit HaMikdash, que seria lá o templo sagrado, tá? A gente fala isso um pouquinho também aos irmãos em alguns termos em hebraico, é fundamental, e os irmãos vão se familiarizando, né, com esses temas. Nós estamos lembrando que o estudo de hoje é a sequência, né, do estudo de ontem, do estudo número 95. Hoje nós estamos no estudo número 96, cujo tema é o livro de Shemot, esse é o livro de Êxodo, parte 2. Dentro da continuação da Parashá, nós temos agora a Parashá Tetzaveh, a Parashá Tetzaveh, que está em Êxodo capítulo 27, verso 20, até 30, verso 10. Parashá Tetzaveh. Essa Parashá descreve as vestes que devem ser utilizadas pelos sacerdotes durante o serviço sagrado, as vestes do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, e os mandamentos relativos aos Meluim, isto é, inauguração ritual para o tabernáculo, que deve ser realizado exclusivamente por Moshe, e a iniciação de Aaron juntamente com seus filhos no sacerdócio cultural. Então, as roupas dos sacerdotes são fundamentais, existe toda uma explicação simbólica para isso, tá? A gente pode entrar, são tantos temas, né? Nós podemos entrar a falar sobre isso num estudo também especial. Isso exige um estudo especial, somente para isso. E dentro dessas vestes, nós temos as pedras, né? O peitoral dos sacerdotes, que também tem a ver com as tribos de Israel, tem a ver com o sentido simbólico, né, essa energia de cada tribo de Israel, né, as bênçãos que foram dadas para cada tribo, simbolizadas, cada uma delas, em pedras especiais que foram ordenadas pelo Eterno para que se colocassem no peitoral dos sacerdotes. Parashá Kitissa. Dentro da Parashá Kitissa, nós temos a localização em Êxodo, capítulo 30, verso 11, até 34, verso 35. O que diz a Parashá Kitissa? A Parashá Kitissa se inicia com o recenseamento do povo de Israel e a instituição de um tributo para que os adultos colaborem com a construção do tabernáculo. E continua a descrição da composição dos utensílios sagrados, como o lavatório, o azeite de unção e o incenso aromático. O Eterno separa 2 homens, Betzalel e Oholiav, para supervisionar a construção do tabernáculo. A narrativa ela segue para a descrição dos eventos decorrentes da demora
de Moshe para descer do Monte Sinai para onde subira para receber a Torá. O povo de Israel, crendo que Moshe havia morrido, eles constroem para si um bezerro de ouro para os guiarem de volta ao Egito. Moshe volta ao povo e vê o povo dançando ao redor do ídolo. Moshe quebra as tábuas dos mandamentos e queima o ídolo. O Eterno pretende consumir o povo, mas é aplacado pela intervenção de Moshe, que retorna ao monte e recebe um segundo conjunto de tábuas de mandamentos. Muito triste essa paraxá, porque, na verdade, o povo cometeu o que nós conhecemos como Avodá Zará. Era um povo realmente que estava fora dos propósitos do Eterno, mas o Eterno foi benevolente e misericordioso, como ele sempre é. Bendito e exaltado seja o seu nome, para que a nação de Israel não fosse destruída. Mesmo que a nação fosse destruída, o Eterno levantaria uma outra nação. Nós sabemos disso. Mas pela sua benevolência, Moshe intercedeu pelo povo no gravíssimo pecado de Avodá Zará. O Eterno não exterminou por completo esta nação. Vamos então para Parashá Vayachel. Parashá Vayachel, na sequência do livro de Shemot, está marcado em Shemot 35, verso 1 a 38, verso 20. O que é a Parashá Vayachel? Essa Parashá narra a convocação do povo de Israel, feita por Moshe, e no caso a advertência sobre a obrigatoriedade do cumprimento do Shabat. Também narra as doações do povo de Israel e o princípio da construção do tabernáculo. Bom, nós já falamos sobre Shabat aqui, não fizemos um estudo específico, essencial, apenas sobre o Shabat, isso vai vir certamente. Nós fizemos já um estudo dentro do nosso serviço de Shabat, já começamos a fazer no Shabat passado, falamos sobre o Shabat, então se você quiser participar conosco pelo Skype, se você quiser participar conosco do nosso Shabat, você pode enviar um e-mail para nós, deixar a sua inscrição, nós conversamos um pouquinho pelo WhatsApp, você deixa o seu telefone e você pode participar conosco a partir do Kabbalat Shabbat, do recebimento do Shabbat na sexta-feira à noite, e no sábado pela manhã, das 10 ao meio-dia, e das 14 às 17 horas. Aqueles que quiserem estar conosco são muito bem-vindos. Nós temos um espaço para 50 pessoas na sala do Skype, ok? Nós vamos agora para o nosso quinto serviço de Shabbat. Então, se você quiser participar conosco, você é o nosso convidado. Você pode nos mandar mensagens para o e-mail fabio73b@gmail.com, e lá nós falamos sobre o Shabat. Algo nós vamos falar aqui também, é obrigação nossa fazer um estudo especial sobre o Shabat. Parashá Vayachel. A Parashá Vayachel está em Êxodo 35:1 até 38:20. O que é a Parashá Vayachel? Nós falamos agora, perdão, irmãos, ela fala sobre a convocação do povo de Israel, advertência sobre a obrigatoriedade do cumprimento do Shabat. Eu esqueci, verdade, por isso que eu estou voltando aqui. Narra também as doações do povo de Israel e o princípio da construção do tabernáculo. Então o povo, vendo que tinha errado severamente com o Eterno, dá praticamente tudo aquilo que eles tinham trazido do Egito para a construção do tabernáculo portátil. Muito importante. Se fizeram os moldes do tabernáculo, se também construíram os utensílios, né? A menorá, a mesa da proposição, e depois também se construiu a arca, né? A famosa arca da aliança. Parashá Pekudei. Então é a última Parashá Pekudei, em Êxodo, Shemot, capítulo 38, verso 21, até o 40, verso 38. O que é a Parashá Pekudei?
A porção final de Shemot descreve a conclusão dos instrumentos e itens do tabernáculo e a consequente dedicação deste. O livro de Shemot ele termina nesse sentido, da conclusão dos instrumentos, irmãos, simplesmente porque os instrumentos eles são fundamentais para que o povo pudesse realizar a expiação dos pecados. Então, historicamente falando, a construção do tabernáculo ela é de fundamental importância. Repito, depois o tabernáculo daria origem ao templo, ao Beit HaMikdash. Esse seria, na verdade, construído ou reconstruído, né? Depois da volta do povo de Babel. E esse chamado segundo templo seria destruído no ano 70 da nossa era, com a invasão a Jerusalém do general Titus Vespasianus, general romano, que matou mais de 800 mil judeus, algumas estimativas que dizem que ele matou mais de 1.600.000 pessoas dentro do ano 70 da nossa era. Tudo isso é fundamental que os irmãos façam a leitura. Eu vou deixar aqui uma sugestão muito grande. Pessoas que querem fazer teshuvá, comecem urgentemente a ler as escrituras, a ler o livro de Bereshit. Isso é muito importante. Teshuvá não é brincadeira. Antes de se pensar em deixar crescer a barba ou usar kippá, e eu digo, não façam isso. Os irmãos que estão iniciando a teshuvá, comecem a leitura, oração, jejum e leitura da Torá. Aqueles que estão recebendo um chamado para fazer o retorno às origens. A nossa posição é essa. Você pode ouvir uma posição de uma outra pessoa e falar diferente de mim. Inicialmente, prestem muita atenção, porque eu sei que há irmãos aqui que estão iniciando a teshuvá. Início de teshuvá, arrependimento de pecados, leitura da Torá, jejum e oração. Isso é muito importante. Nós estamos tratando do tema aqui da leitura das parashiot. Nós vimos ontem o que é uma parashá. Nós estamos já terminando a nossa prédica. Portanto, você que não ouviu a mensagem de ontem, a mensagem número 95, ouça a mensagem número 95, por favor. Você vai complementar hoje com a mensagem número 96, a importância da leitura da Torá, das parashiot, em cada Shabat. Em cada Shabat nós fazemos a leitura de uma porção diferente, analisamos o contexto espiritual, aplicamos isso para as nossas vidas. É isso que nós temos feito. E é isso que as pessoas também têm, graças ao Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome, é isso que as pessoas têm compreendido. Nós não aconselhamos as pessoas a fazerem uma teshuvá por impulso. Não façam por impulso, porque teshuvá não é brincadeira. Teshuvá não é sair do sistema católico protestante, como eu falo desde 2012, criticar os cristãos, apontar os defeitos doutrinários. Teshuvá não é isso. E se unir a um grupo onde as pessoas defendem um nome e não se pode mais falar. Não é isso, irmãos. Por favor, teshuvá é algo sério que trata da manutenção do nosso espírito. Este é o grande ponto. E há pessoas fazendo teshuvá por precipitação, achando que é mais um modismo. Agora estou na verdade, então eu vou agora impor a minha verdade às pessoas, principalmente quando as pessoas têm cônjuges, que são casados, e cônjuges que não entendem, não compreendem isso. Nós falamos nos nossos programas que cônjuge não pode nos impedir de cumprir a vontade do Eterno, mas nós temos que conversar o máximo que nós podemos para explicar o processo que está acontecendo nas nossas vidas e não impor nada a ninguém. E não abandonar os nossos cônjuges dentro das nossas casas, por exemplo, como muitas pessoas têm feito. Nós precisamos, irmãos, dessa consciência, e isso é muito importante. Ok?
Então, o que nós estamos falando, na verdade, nós estamos até falando com algumas pessoas aqui, este é um conselho importante que eu estou colocando. Não façam por impulso, irmãos. Teshuvá é algo muitíssimo sério. E ela é feita com acompanhamento especialmente e incontestavelmente do Eterno. E aqui nós não proclamamos que as pessoas tomem decisões por impulso, porque fazendo por impulso as consequências também depois podem ser difíceis. Exatamente, teshuvá é assumir uma responsabilidade da qual não se pode voltar atrás, então ela tem que ser muito bem pensada. Agradeço ao irmão que colocou aqui, estou colocando na tela. Então, se vós assumis responsabilidades, vós assumis também pelo aquilo que vós falais, por aquilo que vós leis, por aquilo que vós credes. Portanto, tomem muito cuidado. Muito obrigado, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Esta foi a mensagem número 96 do nosso podcast do canal Fábio Pires, aqui no YouTube. Lembrando que você pode nos encontrar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram também com a Livraria Kedushá. Por enquanto estamos no Twitter. Se você quiser enviar também um e-mail para dúvidas ou esclarecimentos, estamos respondendo aos irmãos. A partir do dia 30/1 não mais participaremos, a data máxima, não participaremos mais do WhatsApp. Nós vamos migrar para o Telegram. Então, todas as nossas plataformas, todos os nossos estudos estarão concentrados numa única plataforma, que é a plataforma do Telegram. Uma plataforma livre, onde nós temos liberdade. E é isso que vai, por enquanto, né? E outros projetos também que nós estamos desenvolvendo. Shalom, meus queridos, muito obrigado. Aqueles que quiserem ir para o Instagram, agora temos um compromisso com o Moré Tiago Matos, hoje dia 12/1, para falarmos sobre o hebraico lá na @livraria Kedushá. Um grande abraço, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach.